Olá, telespectadores. É com muita honra que começamos mais uma semana com o seu programa Com ou Sem Gelo. Com Luiz Paulo Fogetti, seu apresentador querido, trazendo tudo que a gente pode falar aí de gastronomia, literatura, lifestyle e aprendendo e não parando. E para falar de aprendizado, eu acho que não tem ninguém melhor para sentar do meu lado do que o convidado de hoje. Além de ele ser uma fera, eu tenho muito carinho pela amizade dele. É aquelas almas que a gente se encontra no meio da estrada e acaba dando muito certo. Do meu lado aqui, Reinaldo Gama. Que alegria. Prazer. Que bom te ver. Que bom te ver. Bom demais. Reinaldo, para quem não conhece, é presidente hoje da HSM, que faz parte do Grupo Ânima, e também do programa da Singularity no Brasil. Mas antes de a gente entrar nisso, Reinaldo, olha para aquela câmera. Quem é Reinaldo Gama? Quem é Reinaldo Gama? Essa pergunta é sempre difícil a gente se definir, né? Porque a gente está sempre se transformando, sempre aprendendo. Você falou de aprendizado, né, Luiz? Então, hoje eu sou uma pessoa que busca não ser um babaca. Então, eu sou um cara que sou um eterno aprendiz, sou um cara que estou em plena transformação, em busca desse aprendizado, um cara que ama isso aqui, que ama criar relações genuínas e aprendendo, se transformando, se movendo. Eu acho que eu sou isso, cara. Estou isso, né? Antes de entrar, um brinde. Obrigado. Um brinde, cara. Obrigado. Obrigado. Um Prazerzaço. gente. Delícia. Sempre bom. Reinaldo, tá mais fácil aprender hoje do que era 20 anos atrás ou não? Não, cara. Eu acho que a gente tem muita informação, tem muito canal, muito formato, mas a dinâmica tá deixando, né, tá trazendo essa dificuldade, né? Eu sempre escutei, ensinar é uma arte, e hoje em dia aprender é uma ciência. Hoje em dia você aprender com essa enxurrada de informação, o Seth Godin, ele fala que a gente não vive uma escassez de informação, a gente vive uma escassez de atenção. Então, por que eu digo que está muito difícil hoje em dia você aprender, né? Porque você precisa entender o que você precisa aprender. Qual que é o formato que te atende mais? E esse autoconhecimento é o que torna difícil, né? O que deixa mais difícil isso, né? Você entender se você funciona melhor com podcast, com audiobook, com tutoria, com mentoria, ou com a tradicional sala de aula, com alguém ali apresentando com um professor, presencial, digital. Quando que você quer? Qual que é o formato? Qual que é a tua curadoria? Presencial, é digital? Quando é importante para você estar presencialmente? Quando é importante estar digitalmente? Hoje em dia, essa presença, você estar presente, você entender o que funciona melhor nesse mundo cheio de informação e mudando o tempo inteiro. O que eu estou falando aqui agora, você me pediu para me apresentar, quem sou eu, pode ser que daqui 6 meses eu falo, não, eu não sou isso não, cara. Tá muito perecível, né? Tá tudo muito perecível. Hoje eu te falo que hoje o caminho certo é para cá. Amanhã pode ser para cá. A liderança hoje é importante ter esse tipo de skill, pode ser que amanhã seja outro. Então esse mundo que uma hora ele é VUCA, outra hora ele é BUNNY, né, são várias sopas de letrinhas, eu acho que isso que traz uma dificuldade e por isso a importância de empresas, né, e obviamente que eu vou fazer o meu jabá, você já apresentou, como a HSM, como a Singularity, como a Ânima Educação, que ajudam nessa curadoria, ajudam a você a entender o melhor formato para você aprender e tentar tornar esse caminho menos complexo. Não é todo formato que serve para todo mundo. Hoje não dá para pasteurizar mais. Esse one size fits all, não adianta você botar todo mundo na sala de aula do mesmo jeito. Não dá, é o que eu falei. Puxa, o Luiz às vezes ele é melhor lendo, quietinho, num canto. Putz, o Reina, eu sou um cara muito visual. Eu, por exemplo, sou o cara que eu preciso ter um visual. Eu preciso ter o PowerPoint, eu preciso ter ali alguém, eu preciso olhar ali, eu sou muito figura, tenho uma memória fotográfica boa. Tem gente que não, tem gente que precisa ali
escutar no trânsito, e escutando ela vai absorvendo. Então, não dá mais para pasteurizar a educação. Depende da carreira, se o cara está no começo, no médio, depende da idade, ou é ser ou é DNA? O que você... Putz, cara, de novo, por isso que eu falo muito desse autoconhecimento, de você se conhecer, porque é muito pessoal, né? É muito pessoal. Eu tô agora na fase do podcast. Eu tô realmente na fase do podcast. Eu vou caminhar lá no Ibirapuera, eu boto podcast e vou escutando. Tem vezes que eu quero ler. Tem épocas que eu tô mais da leitura. Tem épocas que eu morro de saudade de uma sala de aula. Então, é difícil você cravar se é geracional. É claro que tem um padrão, né? Tem um padrão. Então, o padrão da geração Z são conteúdos mais curtos, é um outro padrão. De novo, eu sou o cara que gosta do PowerPoint, eu gosto da apresentação, eu gosto do slide. Eu vou em alguma palestra e o cara não tem PowerPoint, eu me perco. Eu já vou pegar o celular, eu já vou ficar no WhatsApp, eu vou escutar ali. O cara tem que ser muito bom para me prender. Tem gente que fica ali, conectada com o cara. Então, é difícil falar. Claro que tem os padrões, mas é muito difícil você falar se é geracional, se é de gênero, eu acho que hoje em dia tá muito mutável, Eu tenho um problema que eu nunca tive antes, meu. Eu pego o livro, eu gosto muito de ler, leio bastante. Cada 25 folhas eu paro para ver meu WhatsApp. E ele me tira do sonho. Aí eu demoro mais 2 folhas para regressar ao sonho. Eu não estou conseguindo ler continuamente, mas sem como eu li antes. É a sua dopamina pedindo WhatsApp, cara. É a sua dopamina pedindo novidade, é a sua dopamina pedindo para que você entre no site de notícia que você está acostumado a entrar. Porque você... Eu também tenho esse padrão. Eu pego o celular, clico no WhatsApp, aí vejo o que está acontecendo, clico no browser, leio a notícia e clico no e-mail. É um padrão. E esse é, de novo, é por isso que eu gosto dessa frase do Seth Godin, que ele fala dessa escassez de atenção. Não é escassez de informação. Informação está aí. Informação... olha esse podcast que você está fazendo, super bacana, esse programa maravilhoso. A informação está aí, o conteúdo está aí. O problema é você absorver aquilo e, de novo, por isso que o autoconhecimento, você se conhecer e entender qual que é o seu formato. Para mim não funciona digital. Não funciona digital para quê? Para que tipo de conteúdo? Talvez para fazer um curso de culinária, talvez não funcione para você. Talvez você precise de fato ir, por exemplo, na Le Cordon Bleu, que faz parte do ecossistema Anima, mas você tem que entender qual que é o seu formato, o que está mais... Se é um conteúdo mais denso, por exemplo, conteúdo mais denso, eu de fato preciso sentar talvez numa casinha com mais gente. Um conteúdo que eu já estou mais... Então, eu acho que é entender. Hoje você tem empresas como a HSM que fazem o formato, né, fazem a curadoria do conteúdo. Você tem que entender a curadoria do formato que funciona para você. Agora pergunta, é o que você falou, tá mudando. Cai metaverso, cai agora o assunto AI, cai. E aí, para quem, no teu caso, aí precisa aprender AI, mas nem você ainda... Você não absorveu tudo isso a ponto de... Como... Esse é o problema dessa era da informação muito fácil, cara, que de repente surge especialistas para tudo, né? Tem O AI surgiu. O que surgiu de especialista em AI, sendo que... Né? Doutorado, olha, PhD. O cara... Então tem que... Por isso que é importante, aí de novo, a HSM completa esse ano 38 anos. É uma empresa que trabalha com conteúdo. É muito bacana. Eu brinco muito, história né, Luiz, história que nós não somos um unicórnio, mas nós somos uma fênix, porque trabalhar educação nesse país, trabalhar conteúdo há 38 anos, é de fato um trabalho... E a gente vai ali muito na... Quem está profundo? Quem está estudando AI? Quem que é beta tester do ChatGPT desde 2018? Então a gente vai olhando, a gente vai entendendo. Então, por isso que é importante você olhar instituições que têm, né, a reputação que a HSM tem, para você entender, para te ajudar nesse FOMO, nesse Fear of Missing Out. Eu voltei agora do South by South, escutei uma expressão muito interessante que é o FOBO, que é o Fear of Being Obsolete. Medo de ser obsoleto. Exatamente. E o FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é
esse medo de você estar perdendo. Meu, puxa, então agora é metaverso. Aí vou lá, é o efeito maná. Aí não é. Mas não é dependendo para quem. Por exemplo, para a educação, eu ainda estudo muito metaverso. Porque eu acredito muito que para a educação, conteúdos imersivos vão ajudar. Pode ser que para o varejo não deu tão certo. Né? As lojas ali você ter, talvez não deu certo. Então, eu acho que, por isso que eu falo que é muito importante esse autoconhecimento e você entender a indústria que você está. Você não pode deixar, né? Você não pode ter o efeito manada e todo mundo e botar todas as fichas ali, mas você também não pode também deixar de fora. Vai, olha, entende, vê quem está falando disso e dá uma entendida. Vê lá na HSM o que a gente está falando de AI, o que a gente falou de metaverso, o que a gente falou de criptomoedas, o que a gente está falando de neurociência, o que a gente está falando de tantos temas diversos, né? A HSM foi sempre conhecida por trazer os gurus para o Brasil. E eu acho que o que a gente está vivendo é uma era de sem gurus. Eu costumo dizer, Luiz, eu falo isso há bastante tempo, e quem já me escutou falar, que a gente está vivendo a era do ineditismo. E não tem especialista em coisa inédita. Por que é inédito? Se é inédito, não tem especialista. Então eu acho que esse FOMO, esse efeito manada de cada hora ir para um lugar, acho que você tem que estar atento a isso, mas você tem que entender o que funciona para a sua indústria, o que funciona para você como ser humano, o que funciona para a sua vida. Então, não adianta você ir seguindo e tendo esse FOMO, essa ansiedade de... Não dá para saber tudo. Tem tecnologia que tem gente que pergunta para mim, putz, Reinaldo, isso aqui, eu não sei. Isso aqui eu tô deixando aqui no bucket, aqui, eu já li, mas eu entendi que agora não vai ser o momento de eu encher o meu HD com isso. Eu vou olhar outra coisa. Então, acho que esse é importante, e por isso que é importante você ir numa HSM+, nos nossos eventos, da Singularity, que você já esteve lá, porque você vai conversando, você vai trocando, você vai entendendo o que pode funcionar. O autoconhecimento é isso, né? Você se conhecer é você interagir, é você conversar, é você também olhar ali para dentro. Então, acho que é um pouco disso. Deixa eu fazer uma pergunta legal para você. Aliás, a gente vai fazer umas perguntas difíceis de vez em quando, tá? Vamos que vamos, tá bom. Tem dois campos de desenvolvimento. Tem o campo técnico, quero aprender sobre AI, quero aprender mais, cozinhar melhor. O hard skill. O hard skill. E tem o danado do soft skill. Esse aí é o... Como que essa parte também vocês têm investido um pouco nesse soft skill? Vamos lá. Hoje a HSM, ela tá muito mais pro soft skill, que a gente nem chama de soft skill, que é essa... porque de soft não tem nada, né? Deveria ser o contrário. Adaptabilidade, deveria ser. Empatia, colaboração, isso tudo são habilidades que... Soft skills, né? São essas habilidades pessoais, essas habilidades... a gente chama de essential skills. Habilidades essenciais, habilidades que para você no dia de hoje, como liderança, você ter empatia, você ter trabalhar colaboração, você trabalhar resiliência, você trabalhar adaptabilidade. Isso hoje, eu diria para você que é 85% da nossa demanda hoje, seja na HSM e seja na Singularity. Tem muita gente, você foi um dos participantes, tem muita gente que vai lá na Singularity e acha que a gente vai falar só de tecnologia. E você sabe que esse essential skill, esse soft skill, não tem um treinamento. Não adianta, vou fazer um treinamento de 8 horas de colaboração. Isso aí é prática. Isso aqui é você entender, né, as teorias que existem em relação a isso, os exemplos. É você trazendo isso para a vivência, mas não existe... Né? Se alguém descobrisse um curso que ensinasse, a gente estava, né, seria muito fácil para as empresas, né? Você compra lá um curso de 8 horas de colaboração, de empatia, de resiliência, de adaptabilidade, de criatividade. Então, não é. Isso é prática, isso é conversa, isso é sala de aula, isso é estudo, isso é leitura. Sempre tive uma dúvida se isso deveria ir para o lado professores de exatas humanas ou se deveria ser trabalho de psicólogo. Eu sempre tive essa dúvida. Assim, no final, o cara deveria falar, eu quero, porque ele vai buscar algumas raízes e vai trabalhar um pouco melhor aquilo. A resposta... É muito duro, né, Luiz? É legal você trazer isso, que você trazer esse tema de... Eu fui descobrir
o termo soft skill em escolas de negócio como a HSM. Isso aí. Porque na minha faculdade eu não aprendi isso, na escola nunca ouvi falar disso, né? Muito pelo contrário, né? As escolas elas ensinam que você tem que fazer a prova ali sozinho e você não... Né, o colar, o consultar é um negócio que é um palavrão, sendo que se você tivesse questões mais colaborativas, acredito muito que deveria ser ensinado lá esses soft skills, esses essential skills, lá atrás, né? Lá atrás, como é que você vai ensinando? Isso é educação, né? Isso é educação, não dá para você... O Clóvis fala muito disso, Clóvis de Barros, né, que é um nosso filósofo moderno, ele fala muito isso. Você não nasce generoso. Você nasce com desejos. Você grita para mamar, você grita pela chupeta, você grita pelo carrinho. A educação vai te ensinando essas habilidades, o que é generosidade, o que é empatia, o que é colaboração. Então, esse tipo de coisa deveria ser tratado lá atrás, né? Lá no começo. E as escolas de negócio, como a HSM, como a Singularity, tem esse retrabalho de pegar já um adulto formado e você ter que... Todo mundo tem os skills que predominam, te conhece, é super sociável, pra frente, visão, ousado, e deve ter skills que são menos. Total. A gente deveria abandonar esses skills que nós somos fracos. Abandona. E bota a lenha, professor no que é bom, incentiva, faz blum com aquilo e larga o que você é ruim e fala tchau, porque é isso mesmo que vai melhorar. Você vai se esforçar isso, melhorar isso ou não, ou aprende tudo. Eu tenho essa dúvida, não sei a resposta. Você sabe que o Daniel Castanho, que você conhece muito bem, inclusive, Beijo, Daniel. Amigo, Daniel Castanho, que um dos fundadores da Anima, presidente do Conselho Chairman, e ele fala uma coisa que é muito interessante, assim, ele fala assim, poxa, na escola, se você é muito bom em português e você é ruim em matemática, te botam no reforço de matemática e você fica lá na matemática. Isso. Sendo que se você fizesse um reforço de português, talvez você ia ser... Eu acredito que é o seguinte, de novo, nem tanto o céu, nem tanta terra. Obviamente, se você não souber fazer uma conta, é complicado, né, para você. Mas, obviamente, que eu acredito muito em você botar luz nas suas potências. Botar luz, desenvolvimento, trabalhar cada vez mais as suas potências. Óbvio que tem, de novo, fragilidades, tem deficiências que você tem que trabalhar, porque senão, vamos lá, se eu sou um cara muito bom ali, sozinho, trabalhando e tudo mais, e sou zero colaborativo, não posso botar só luz nisso. Eu tenho que, como sociedade, como organização, eu tenho que entender como é que eu sou mais colaborativo, como eu sou mais resiliente a trabalhos em grupos. Mas tem coisas que você tem que botar uma luz maior para que você vire o cara daquilo. Pô, você é bom... Eu sempre fui um cara muito comunicativo no colégio. E eu botava luz nisso. Então, tinha gente que odiava para fazer a apresentação. E eu ia lá e lia o trabalho horas antes e apresentava. Então, eu acho que você botar luz para que suas habilidades predominantes elas sejam cada vez mais afloradas e mais trabalhadas é um caminho muito interessante quando se fala de educação. Indo para o hard skills. O que você está incomodado, o que você não está sabendo, o que está acontecendo? Olha, qual que você está incomodado? Quanto tempo a gente passou sem falar em AI, cara? Quanto tempo aqui? Porque hoje em dia você passar mais de 5 minutos... Sem falar, já danou. Já é um recorde. Então acho que a gente já quebrou um recorde aqui, porque a gente vai falar 10, 15 minutos de programa. Cara, de fato é a inteligência artificial. Eu acho que esse é o grande... Eu estou usando muito mais na minha vida pessoal do que aplicando nos meus negócios. E eu estou incomodado. A gente tem aplicado bastante coisa, seja para vídeo, seja para consumo, mas eu sinto que tem um planeta para explorar disso aqui.
E a gente tem visto isso muito nas empresas, né? A gente, como Singularity, a gente tem usado muito isso, a gente tem trabalhado. E a gente já implementou um monte de coisa e eu falo, não, dá mais. Eu penso, calma, Reinaldo, a gente está ainda descobrindo. Então, de fato, a inteligência artificial é algo que está me incomodando. Reinaldo, eu vou fazer um parênteses. Eles não patrocinaram a gente, mas o elogio vai. Você conheceu a Duolingo? Conheci a Duolingo, sim. Eu juro para você, a meninada está deixando de ir nas tradicionais escolas de inglês para usar o Duolingo mensalmente. E eu confesso para você, eu comecei a fazer italiano do Duolingo. Tô adorando. E aí o pessoal fala, Duolingo é para geração Z. Não, ó você. Tô adorando. Você tá... É formato. A mãe do meu outro grande amigo tá usando. É formato, é conteúdo, é algo que se atualizou, que entendeu a dinâmica hoje para quem, depois de 25 minutos, não consegue olhar o WhatsApp. Então, você vê como não é geracional. Então, de fato, é algo que você vai... Né, de novo, tem que buscar os novos formatos. Então, hoje, de fato, que a inteligência artificial é algo que está gerando incômodo, porque a impressão que dá é que a gente está literalmente na pontinha do iceberg. E eu acho que é isso que dá ansiedade, porque é quem descobre primeiro, quem está usando primeiro. E aí eu acho que esse que é o ponto, e a gente na Singularity fala muito isso, né, Luiz? Assim, eu vejo o copo sempre meio cheio. Tem gente que está discutindo a FAO, vai ficar sem emprego. Olha a quantidade de oportunidades que a gente vai ter. De fato, vão acabar com coisas que honestamente não é para um ser humano fazer. Que é uma ofensa à nossa inteligência humana, nossa inteligência ancestral, porque a gente tem falado muito isso na HSM, né? Não é ou, é a inteligência ancestral com a inteligência artificial. Olhar esses caminhos e você entender que não adianta você focar somente num lado ali putz, vai ser só isso? Não vai ser só isso. Olhar só o lado ruim, vai tirar, Não, eu acho que tem muita coisa bacana por vir. Falar em experiência, eu vou trazer um cara bom que aprende que nem um maluco. Mestre Hugo, o senhor pode vir aqui um pouquinho, por favor? Lupa, pera aí que eu tô longe. Por favor, venha rápido. E Calma, a pergunta do dia, para um dos maiores mestres charcuteiros desse país, mestre Hugo, onde você aprendeu charcutaria? Onde você foi beber? Eu bebia enquanto eu aprendia. A PTK ou não? Aqui a gente tá assim. Mentira, mas vermute tinha bastante vermute, né? Eu comecei na Itália, quando eu morei lá, nos restaurantes que eu trabalhava. Alguns dos restaurantes, eles faziam a própria charcutaria. Então você aprendeu como mestre artesão quase. Eu comecei comecei lá. Aí depois eu acabei mudando um pouco de área, tudo, e aqui, quando de volta ao Brasil, eu procurei algumas escolas especializadas, são pouquíssimas, tem uma grande oportunidade para legal. Aí. São pouquíssimas escolas, e estudei nas que eu pude, e eu sou muito autodidata, né? Então pelo fato de ter a facilidade do italiano, eu assisto muita coisa, e eu leio muita coisa. Porque a nossa literatura ela é muito pobre, então só tem um livro em português de charcutaria. Não tem nada aqui no Brasil ainda. E nessa linha, o que você trouxe hoje? Eu trouxe dois produtos. Aqui tem uma copa que ela é feita com porco canastra, e aqui é uma bresaola feita de wagyu. Ambos produtos, mais ou menos uns 140, 150 dias para ficar pronto. Vamos manter o nosso ritual? Por favor. A gente tem um ritual aqui. O Reinaldo vai adorar o ritual. Rapaz do céu. Mas eu não vou conseguir alcançar aí você. O Reinaldo vai entrar na vibe. Vai, Reinaldo, vai. Genial. Bom demais, hein? Bom proveito. Uma delícia. Obrigado, viu, bom proveito. Bom te ver, viu? Bom Você te tá ver. mais bonito. Bom te ver também. Você tá mais bonito, tá mais elegante. Essa parte tem um lado um pouco sarcástico, hipócrita, mas é importante eu também trazer o mestre Hugo. Vamos um pouco pro lado soft skills, bicho. Bora. O que tá faltando de soft skills para você hoje? Putz, hoje em dia, cara, a gente tá lidando com tantas mudanças, com tantas gerações,
na mesma empresa, no mesmo evento. Poxa, você pega HSM+, eu tenho gente que vai de 25 anos e gente que vai de 70 anos. Tem gente que vai na HSM+, completa esse ano, que é o nosso principal evento, completa esse ano 25 anos. Então tem gente que vai há mais de 20 anos. Então eu acho que essa resiliência, porque a resiliência não é só pelo fato de mudar. Mas eu quero saber do Reinaldo também. Eu te Então, perguntei, eu quero chegar no Reinaldo. Eu tô falando de mim mesmo. Acho que essa resiliência de entender e não deixar o FOMO te pegar, essa ansiedade de... Então, é entender que tem que ter calma, né? Tem que ter calma. Então, acho que esse é um soft skills, né? Que acho que envolve ansiedade, resiliência... Paciência. Eu acho que esse é um lugar que eu acho que eu sou um eterno aprendiz. Você acha que você está aprendendo mais rápido hoje? Ou você acha que hoje um pouco mais... A idade ajuda, né, na paciência, né? Acho que a evolução, a maturidade, por mais que isso é algo que eu sempre tenho Eu com 20 anos, eu infartava do coração. Imagina, eu era uma ansiedade em pessoa. Hoje eu sou muito mais paciente, sou muito mais resiliente, mas, de novo, a complexidade, né, a complexidade do mundo, ela acaba deixando isso algo sempre com essa falta, né? Eu recentemente vi uma pessoa falando que Martin Escobar, que é da General Atlantic, e ele falando assim que o mundo é muito complexo para a gente não ter checklist. E eu tenho feito muitos checklists para tentar, mas tem uma coisa que ela é muito importante, que é a gente usar também a nossa intuição. Então, eu tenho, para acalmar um pouquinho essa ansiedade, essa vontade de entender mais, de ser mais resiliente ao que a gente está vivendo, né? Eu tenho utilizado os checklists, tenho usado muito checklist para ver, não, eu tô aqui, eu fiz o que tinha que ser feito, tô no caminho, usa a intuição agora para você entender qual que é o melhor trajeto, se você acelera mais, acelera menos. Então acho que essa parte também, acho que a idade traz um pouco de você respeitar a sua intuição, você entender isso. Você aceita melhor a sua imperfeição? Total. Hoje de novo, acho que este autoconhecimento, que é algo também que é uma busca eterna, que hoje, obviamente, que eu me conheço muito mais do que há 20 anos atrás. Mas é algo que você vai cada vez mais se aprofundar. As profundezas são sempre mais escuras, né? São sempre mais escuras, né? Então, quanto mais você aprofunda, puxa, mais... Olha o que esse cara fez, pra vocês entenderem isso. Ele foi o primeiro cara, chama o Medina, olha pro Rock in Rio e fala, eu vou levar uns executivos, colocar um grupo aqui para ensinar, chamar o Medina e falar, conta para esses caras o que é montar um Rock in Rio, qual é o sucesso que você aprende, o que é difícil ou não. Dá para entender a proporção entre outros programas. O que a gente precisa aprender com o Rock in Rio? Cara, esse que é legal, você levar a sala de... Isso aqui é uma sala de aula. Você levar a sala de aula para a cidade do rock e aprender com o Rock in Rio, que nasceu como um festival de música e hoje é um festival de experiência. Se você não quiser ver música no Rock in Rio, você não vê. Tá bem. Tirolesa. Tirolesa, roda gigante, comida. Tem espetáculo da nível Broadway. O que a gente aprende do Rock in Rio? Resiliência, mudança, né? Essa capacidade de mudar, essa capacidade de entender que não é só rock, que não é somente você botar um palco. Poxa, Medina foi o primeiro cara. Normalmente no palco, os holofotes estão pro artista. Medina foi o primeiro cara que botou o holofote pro público. Aquela cena do Freddie Mercury, quando ele, né, tá no We Will Rock You ali. Cara, você é a plateia inteira, tá... Cara... Genial. Sabe assim,
esse é o... É isso que você aprende muito com Rock in Rio. Você aprende essa capacidade de se reinventar e este incômodo o tempo inteiro. Eu diria incomodado. Medina, o Justo, né? O pessoal do Rock World, você olha, eles estão mudando o tempo inteiro, improvisando. Como é que eu posso melhorar a experiência do público? Como é que eu posso ter um palco assim? O último teve o espetáculo da Broadway. Você tá lá, que conta a história do rock, mas um espetáculo num nível assim maravilhoso. Então eu acho que essa inquietação por sempre buscar o melhor, por sempre olhar para frente, não olhar pelo sucesso, porque ele sempre teve muito sucesso. E ele foi se mudando. E agora tem... E aí, você gosta de rock? Nossa, eu tava falando para você que... Qual que é a sua banda predileta? De rock? Pode falar 3, se quiser, mas umas talvez você leve lá pra cima. Eu sou um cara tão eclético, mas eu gosto de algumas... Quando você fala de rock, é muito difícil você falar rock and roll. Então vou pegar, Foo Fighters é uma banda que eu sou bem legal. Muito... Bem legal. Gosto bastante de pegar coisa mais nova, você pega uns Strokes, gosto bastante, The Killers, eu vi R.E.M. no Rock in Rio, foi maravilhoso. Mas a banda do teu coração é Foo Fighters? A banda do meu coração, cara, é muito difícil falar uma banda do coração, viu, cara? Porque eu sou um cara de muitas paixões quando se fala de música. Cara, eu gosto de muita coisa, eu gosto de à noite em casa, eu não boto um Foo Fighters, eu boto um Miles Davis. Eu tô num sábado, acordar, eu boto um Foo Fighters, boto um Strokes, por uma banda do coração. Vou falar de momentos, vou falar hoje uma banda do coração pra mim chama Of Monsters and Men. É uma banda da Islândia, que é uma banda, um rock and roll também mais alternativa, é uma banda do coração. Tem uma música que você coloca nesse momento? Nesse momento? Putz, ontem eu comentei com você, né? Ontem foi na áudio, foi no show do Kaleo. Eu colocaria uma música do Kaleo, Way Down We Go. Eu colocaria essa música agora, que ela é meio rock and roll. Combina com Old Fashion? Combina com Old Fashion. O Old Fashion combina tanta coisa, né, cara? Combina um Joe Coltrane, combina um Miles Davis, combina muita coisa legal. Aproveitando, eu queria agradecer a PTK Spirits de estar acompanhando a gente toda essa jornada. Não deixa de entrar no www.aptkspirits.com ou no Instagram, APTK Spirits. É revolucionário o que essa turma está fazendo em coquetelaria, com lançamentos de drinks fantásticos. Experimente o Old Fashion, experimente o Negroni, limoncello, é de dar água na boca. Não perca essa chance. Você cozinha, bicho? Cara, eu brinco. O que você está fazendo de bom? Eu brinco. Cara, esse fim de semana eu fiz um ragu de costela. Eu brinco. É desumano isso. Né, eu brinco. Fiz um raguzinho de costela com uma massinha que ficou assim 4 horas cozinhando ali no vinho. E aí ficou meia-noite. Comecei era quase 4 horas da tarde, ficou pronto, era umas 8h30 da noite. Mas eu gosto, cara. Gosto muito de fazer massa, gosto muito de fazer molho. Sou um cara doido do molho. Você gosta de sair, eu te conheço. Você gosta de jantar. Eu gosto. Cara. Fala dos 3 últimos restaurantes que você foi e achou uma delícia. Comeu alguma coisa diferente, experimentou? Putz, cara, eu sou muito fã dos clássicos aqui de São Paulo. Por exemplo, o Issy Bistrô, pra mim, é um baita de um restaurante que tem uma comida, né, um bistrô francês clássico, que você vai ter uma belíssima coquetelaria, você tem uma ótima carta de vinhos e você tem um cardápio, assim... que eles são impecáveis em tudo, assim, gosto bastante. Gosto muito do Arturito, da Paola, é um restaurante que eu gosto. Eu, antes de vir para cá, que é do lado de casa, e é um clássico em São Paulo, que é o Tatini. Comi um estrogonofe, eu vou bastante no Tatini, comi um estrogonofe lá, é maravilhoso. Putz, tem o Zedeli agora, que eles abriram, que tá maravilhoso o restaurante. Então, eu gosto, de novo, também... Vou bem variado, mas hoje o Issy Bistrô é um dos que eu tenho ido bastante, assim, é um dos restaurantes que eu gosto bastante. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você viaja ao redor do mundo, vendo curso, vendo aula, Tem alguma coisa que você viu ao redor do mundo, alguma aula, ou algum desses gurus, você vai conversar novo, que você fez assim, uau, o que esse cara tá me falando, preciso trazer esse cara, ou guardei... Cara, a gente sempre... A curadoria da HSM, como tem muita coisa nova, a gente roda bastante, muito em eventos, né?
e muito nas principais universidades do mundo. Inclusive a Poliana está indo agora em maio visitar alguns que a gente chama de birôs, que são os agentes que olham isso. É muito difícil falar né? Mas, poxa, vou pegar agora o exemplo do South by Southwest, né? Eu vi o Peter Attia, autor do Outlive. Quem não leu, vale muito a pena. É um livro que fala sobre longevidade, mas ele fala sobre, né, viver mais, mas com qualidade. É um livro que é um manual muito, muito interessante. E eu fiquei encantado com ele. A Poliana já tinha me falado, né? Foi a Poliana que me falou dele, ela me deu o livro, eu li. E aí vi ele lá e fiquei mais encantado ainda, convidei ele. Ele vai falar na HSM+, dia 6 e 7 de novembro. Vai estar ele agora, 25 anos de HSM+, ele vai vir ao Peter Attia, autor do Outlive. E a gente está trazendo também o Yuval Harari. Mais uma vez, a gente trouxe o Yuval em 2019 para falar do 21 lições para o século XXI. E o Yuval acabou de lançar um livro novo chamado Nexus, que ele fala desde da era, né, da informação, como que a informação evoluiu. Ele chega na inteligência artificial, obviamente, né? E a gente vai trazê-lo também. Então, são caras que eu tô doido para ver falar. Você é mais fatalista ou você gosta mais do livre-arbítrio? Cara, você sabe quando eu trouxe o Yuval, eu falei para ele, falei, putz, Yuval, o Brasil tá precisando de mensagens, tenta ser um pouquinho mais otimista, menos pessimista. Ele falou, não, eu não sou nem pessimista e nem otimista, eu sou realista. Então é difícil falar, mas eu sou o cara, eu sou do livre-arbítrio, né? Nada é predestinado? Eu acho que assim, de novo, eu acho que tem muito livre-arbítrio, claro, grande parte arbitrada, mas tem coisas que não tem explicação, né? Que aí a gente entra em outra seara aqui, né? Tem coisas que acontecem, tem movimentos energéticos, tem movimentos que de fato você entende que sim, que não é 100% arbitrado. Você quer viver bastante? Cara, você sabe que essa é uma conversa que eu sempre me pergunto. Eu não queria, eu falasse, poxa, eu parar ali nos 80, 83, 84, depois que eu li o Outlive, porque quando a gente pensa em viver bastante, uma coisa é você viver 90 anos, putz, ainda em forma, né, podendo tomar um drinkzinho, mas putz, às vezes você chega aos 90 anos, você não pode beber, você não pode comer carne, você não pode caminhar, você precisa viver com qualidade. Eu tenho pensado muito isso e obviamente estou tentando trabalhar para chegar e viver com qualidade. Então, poxa, se eu chegar ali com uns 90, podendo tomar acho que tá uma boa idade. Cortar bebida, cortar gordura, cortar outras coisas para viver mais 20 anos de maneira miserável. Faz algum sentido? Não faz o menor sentido. Eu tento recuperar de outras formas, assim. Você sabe que, óbvio que você vai entendendo os seus limites, né? Puxa, obviamente que você beber todo dia 3 copos de uísque, isso vai ter uma consequência. Então, eu deixo para tomar 10 no sábado, entendeu? Se a gente tiver, concentro, exponencializa. Então, acho que assim, você, brincadeiras à parte, é você entender um pouquinho, né, essas nuances. Eu acho que o extremo, cara, ele é chato, não dá. Eu acho que você tem que ter o equilíbrio. É meio blasé falar isso, mas é equilíbrio, né, cara? É você equilibrar. Qual é o seu drink? O meu drink, aí de novo, né, cara? Eu sou do... Você já percebeu que eu não é em cima do humor, são fases. Cara, hoje eu tô na New York Sour. Conta pro pessoal como você prepara. O New York Sour é uma medida, na verdade, 2 medidas de bourbon, uma parte de limão siciliano, clara de ovo, uma medida de açúcar e um dashzinho. Você bota um Malbeczinho. Normalmente o Malbec ele vai melhor. Um Malbec você bota e ele só fica a borda. Ele é um drink lindo, porque ele fica meio tricolor, então ele fica embaixo a cor do whisky mais claro, aí você tem a cor da espuma, e em cima da espuma o rorro, né, o
o vinho, a cor vinho do vinho que ele fica ali. Eu já te vi algumas vezes apreciando um bom Negroni. O Negroni é um clássico, né, cara? O Negroni foi a bebida que me abriu para o universo da coquetelaria, eu sou um fã, você sabe disso, né? Quando eu viajo, antes de reservar hotel, eu vejo os speakeasies, eu entro na lista dos 50 melhores bares do mundo e eu vou ver se na cidade que eu vou tem um dos, e se não tem eu vou pesquisar, porque eu adoro coquetelaria, eu adoro, e o Negroni foi a minha porta de entrada, foi onde eu entendi que na época, quando eu descobri, hoje de novo o paladar também evolui, né? Eu não gostava só de Campari, e eu entendi que eu não gostava também só de vermute puro, e eu não gostava só de gin. E aí foi onde eu falei, putz, gozado que os 3 aqui, eles dão... Reinaldo, fala 2 livros aí, bicho, que a gente precisa ler. 2 livros, putz, eu já falei, acho que o Alto Livre, vou falar do Alto Livre, eu vou citar o Alto Livre, e um segundo livro, deixa eu pensar num aqui. Putz, eu vou falar um livro que eu gostei bastante, que me ajudou muito a entender um pouco da minha ansiedade, a gente falou um pouquinho no começo, chama Nação Dopamina, da Anna Lambeck. É um livro muito legal, a gente trouxe ela na HSM+, há 2 anos atrás. É um livro muito interessante porque ele te ensina técnica. Primeiro ele te ensina a entender o que é a tal da dopamina e o que ela faz com o seu cérebro, o que ela faz com o seu corpo, né? E como cada vez mais a gente está estimulando este hormônio, né? Eu gostei muito assim do jeito que ela trata e de uma maneira muito didática. Vou pegar o Nação da Dopamina e o Alto Livre, 2 livros de saúde, vai. Olha para aquela câmera e dá um recado pro Daniel, o que ele poderia estar te ensinando mais. Putz. Daniel é o presidente da Anima, onde o grupo HSM está inserido. E é um craque, apaixonado por filosofia, apaixonado por ensino, trata isso como propósito, é um cara fantástico. Estou pedindo para ele dar um recado pro líder dele, o que dá para aprender mais com ele. Fala pro Daniel. Sem querer puxar saco aqui, né? Mas o Daniel, é impressionante porque o Daniel, ele... Cada instante ali com ele, cada troca, a gente almoçou há mais ou menos uma semana e meia atrás, fazia tempo que a gente não se encontrava, a gente foi almoçar e a gente, sempre que a gente se encontra, fica 2 horas no restaurante e a gente vai falar de um assunto e a gente acaba falando de outros. A gente nunca fala do mesmo assunto, mas acho que o Daniel, ele tem uma capacidade, uma criatividade, um olhar de futuro, que isso eu tento aprender com ele. Ele às vezes tem essa agonia, assim, que ele está falando uma coisa e a gente não está vendo. Então acho que esse aprender com ele, desse olhar de futuro, do não óbvio. Acho que o não óbvio. O Daniel é um cara que ele está muito para a não obviedade. A educação no Brasil, como você enxerga o futuro dessa educação média? Vamos colocar lá para cima, tá? Porque eu sei que tem vários pedaços. Vamos colocar um final de universidade para cima. Como que você dá uma olhada 5 a 20? Como que você lê essa evolução? Você sabe que a gente está falando muito do Daniel, mas né, tem o Marcelo Bueno, que foi o antigo CEO, que a Paula Hack acabou de chegar ali também, super legal. Ela sumiu, tem quase um ano já, vai fazer. E tem o Marcelo Bueno, que foi um dos fundadores também, o CEO, tem o Maurício Escobar também, que foi um dos fundadores, enfim, não vou citar todo mundo aqui, mas são a tríade ali. E o Marcelo Bueno, ele fala uma coisa que é muito interessante. Uma vez ele estava num seminário e alguém questionou ele, falou, poxa, mas o adolescente hoje, ele sai da universidade, ele não sabe nada. Ele fica 4 anos lá e ele não sai sabendo nada. E o Daniel falou, você não sabe como ele chegou. Você não sabe como ele chegou. Então, eu estou usando isso como base porque você tem uma educação de base, a gente falou, né, falar de soft skills, imagina, falar de colaboração, de empatia, de resiliência, de paciência nas escolas, muito se fala de saúde mental, e eu agora também escutei muito dessa saúde social, social health, falou-se muito agora no South by Southwest também, dessa saúde social, de você, seja de mídia social, seja de sociedade, de como é que a gente está...
a gente tem uma lacuna muito grande, porque o Brasil é um país muito grande, você não é essa bolha que a gente vive em São Paulo e que tem um monte de problema e um monte de desafio, mas quando a gente começa a olhar o Brasilzão mesmo, na profundidade, nos meandros, você tem desafios muito importantes relacionados à educação, a entender essa educação mais moderna, a entender como é que você educa hoje um adolescente que tem um WhatsApp, que tem um Instagram, que tem enfim, tem todas as mídias, tem um TikTok, tem todas as mídias sociais. Como é que você educa esse cara? Como é que você faz isso, ele entender nesse meio? Então, são desafios que, obviamente que no Brasil ele tem uma pitadinha a mais do que no restante do mundo, mas o mundo inteiro tem esse desafio. Acho que, como sociedade, a educação em 10, 20, 30 anos, ela tem um desafio de entender o melhor modelo e o que a gente vai trazer para essa conversa, como é que a gente vai dialogar, como é que assuntos que a gente quer trazer para a pauta. O hard skill ele é muito importante, a matemática, o português, mas hoje a gente vê que o social health, o mental health, essa educação aqui, ela precisa ser cobrada tanto quanto você saber qual que é a raiz quadrada, enfim. O teorema de Pitágoras, ela é tão importante hoje você entender, você discutir a saúde mental, o convívio com isso. Então, acho que é um desafio no mundo, mas acho que no Brasil a gente tem esse desafio maior, até por conta da desigualdade, até por conta, né, do abismo social que a gente tem aqui no nosso país. Então, é algo que a gente precisa trabalhar o tempo. Eu sou, de novo, um eterno otimista. Estou olhando sempre o copo meio cheio, Luiz. Então, eu acredito que talvez a gente, utilizando inteligência artificial, a gente consiga entender algumas coisas e a gente mesclar essa inteligência ancestral nossa, humana, com a inteligência artificial para poder, né, escalar mais a educação, né? Poxa, hoje a Anima são 450 mil alunos em 75% do território nacional, né? E a gente está entregando educação em lugares muito importantes e trazendo essas temáticas, mas ela tem que vir mais da base. Te dou um minuto para você subir ao céu e soprar algo no ouvido de Deus, o que você quiser. Putz, caramba, Luiz. O que você quiser. A gente nem bebeu tanto, cara. A gente tomou meio copinho aqui, Tio de ferro, a gente foi lá. A gente tomou meio copinho, já foi mais ousado. Olhar essa camada, eu falei isso aqui algumas vezes, né? Essa camada da generosidade, eu sopraria assim, ó, fala pra gente ser mais humano. Fala para o ser humano ser mais humano, entender mais essa nossa capacidade de socializar, porque eu acho que o que está difícil é a gente tem falado de inteligência artificial, mas o ser humano tem ficado cada vez mais robótico, né? E acho que é por isso que é o medo, né? Então, é o que você falou, puxa, Reinaldo, cada 25 minutos eu tenho que pegar lá o celular, e eu também tenho isso, e a gente vai ficando, e a gente vai... Então, acho que se humanizar mais e entender que olhar mais para dentro, olhar mais para a terra. Então, sopraria assim, dá essa dica aqui para nós como seres humanos. Senhores do Conselho, estamos chegando perto, caros telespectadores, diretamente aqui da Rede TV, estamos chegando no final de um Com ou Sem Gelo. Eu confesso que foi uma aula de aprendizado, uma aula de mergulhar nesse tema que a gente gosta muito. E é bom ter alguém com essa senioridade transmitindo, brincando, explicando, trazendo pra gente. Foi um prazer imenso. Reinaldo. Foi muito legal, cara. Obrigado, bom demais, cara. Foi um prazer e parabéns, cara. Parabéns por esse projeto. Você sabe quando você me contou, eu falei, cara, esse é o que estava faltando. É o que estava faltando na TV pra gente ver, é o que estava faltando, essa espontaneidade, essa naturalidade. E eu falei muito de humanizar, você é um dos caras mais humanos que eu conheço e por isso que a relação fica tão fácil. Vamos embora. Com ou Sem Gelo termina aqui. Uma excelente semana a todos. Aproveitem.